Vamos a 1 aos Coríntios, capítulo 13. Esta é a 19ª pregação sobre o amor. Dentro de uma série maior de dons do Espírito. Amor é o primeiro que eu considerei, e que inclusive é um fruto do Espírito, conforme já expliquei. 1 Coríntios 13, versículo 7, o amor tudo suporta. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos oriente e nos faça crescer, aprendendo um pouco mais sobre esta maravilha que é o amor que Tu tens como atributo Teu, talvez mais do que isso, entrando numa realidade que pouco compreendemos, é Tu dizer na Tua palavra, Deus é amor. Então não é só que Tu tens amor em Ti, mas Tu próprio és amor. Isso transcende, ao mesmo tempo em que nos deixa maravilhados com a potência que contém esse, agora vamos chamar este dom, esse fruto, que nos é oferecido gratuitamente pelo Teu Espírito Santo, uma vez que somos salvos em Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos pelo efeito dessa pregação em nós. Amém. A palavra no grego é curiosa, e eu vou dizer, nem sempre eu digo, porque ela é uma combinação de duas, se dá para a gente entender. Hipomeno. Hipo significa ficar embaixo, ou embaixo. Embaixo é um local. Hipopótamos, hipótamo é rio. Então, alguns dizem que hipopótamo é que ele é embaixo do rio, porque ele passa a maior parte do tempo mergulhado. Então, a ideia é de hipo, embaixo. E meno é permanecer, ficar. Então, quando junta as duas palavras, se torna esta, que figuradamente adquiriu o sentido de suportar uma situação desagradável, aguentar algum tipo de opressão, permanecer embaixo de um peso, alguma coisa que pesa em cima, que oprime, e a pessoa tem a capacidade de permanecer embaixo e suportar aquilo. É exatamente isso que significa dizer essa expressão. Ela é muito usada no grego, na área militar, que significava proteger algo, guardar uma posição, mesmo sob o ataque inimigo. Aguenta lá, muitos morrem, inclusive tem histórias de que não ficou nenhum, protegendo o seu flanco, protegendo o seu lado. Então, suportou aquilo até o limite, até aguentar. O amor transmite grande capacidade de defesa. Suporta agressões, ataques, hostilidades. É curioso que, pela própria natureza humana, nós relacionamos mais o poder, quando tem poder, é uma capacidade de avançar, de conquistar, de atacar. Um país poderoso é o que tem muita arma, um grande exército, e pode atacar os vizinhos. A ideia é esta. Sempre pensamos dessa forma. O empresário poderoso é agressivo nos negócios, está sempre querendo expandir, crescer, e mais, e mais, e mais. Esta ideia. Mas é bom lembrar que o poder também inclui a capacidade de
defesa. Não adianta avançar deixando a guarda aberta. A Bíblia contém alguns exemplos de cidades que se empolgaram tanto durante uma invasão que saíram, seus habitantes, os homens de guerra da cidade, saíram ao encontro do inimigo e deixaram a cidade desprotegida e perderam, então, o poder de defesa da cidade e perderam a guerra. Então, essa característica do amor especificamente, aponta para a capacidade de defesa, de suportar, que o amor confere à pessoa que o possui. Você poderia pensar, mas o amor também não tem capacidade de ataque? É só algo meio passivo, é só segurando as pontas, como se diz, aguentando o ataque? Não, o amor tem também capacidade de ataque. Em outra passagem, que não vou ler, mas do próprio Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 21, vence o mal com o bem. Não tem que ir com amor, com o bem, mas mostra que o bem é altamente conquistador. Ele entra, ele avança. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja vai atacar as portas do inferno e vai arrombar. Na hora que Deus quiser salvar, sempre que Deus quer salvar alguém do poder das garras do diabo, Deus avança e, através da igreja, do trabalho da igreja, da pregação da igreja, do testemunho da igreja, usando a igreja, Deus quebra os portões do inferno e arranca aquela pessoa lá de dentro, e o inferno não consegue suportar o poder de uma igreja, por exemplo, no sentido explicado. Mas aqui, o que está em ênfase é o poder de suportar que o amor dá. Grande parte do nosso sofrimento na vida é motivado por ataques que nós sofremos. Da natureza. Frio, calor excessivo, tempestades, raios, furacões, terremotos. Bichos de vários tamanhos, bactérias, micróbios, vírus, formigas, muriçocas. Está aumentando. Cachorro. Cachorro repete. Esquece cachorro. Hoje é uma ofensa dizer que um cachorro ataca alguém. Ele deve estar fazendo carinho, mordendo, mas é da natureza dele fazer carinho. Você tem que amar aquele cachorro, mesmo que ele lhe morda todinho. Não importa. Se vale ironia, está valendo aqui. Vamos nós. Cachorros, cobras, e assim vai. Ataques, somos atacados. Nós somos atacados por nós mesmos. Medos. O medo que você faz você sofrer é seu. Não é meu, não. Nem do seu vizinho. É seu. Ele maltrata demais. E é uma coisa exclusiva sua. Traumas, inseguranças, ânsias, angústias, são ataques terríveis que você sofre contra você, é causado por você mesmo. Ataques vindos de outras pessoas, ataques físicos, claro, socos, murros, facadas, tiros, etc. E psicológico, que mexe com a mente, maltratos, desprezos, humilhações, calúnias, falsos testemunhos, mentiras, tudo isso vem de outros contra nós e nós somos então atacados por essas coisas. É claro que o amor não desenvolve em nós o poder de nos defender de todas essas coisas que eu falei.
Já pensou, quem tem amor nunca morre de um raio ou mordido por uma cobra? Mas não é bem assim, não tem nada a ver. Se você está cheio de amor e for mordido picado por uma cobra venenosa, não tem amor que dê jeito, só o antídoto. Mas com relação à parte psicológica do ataque de outras pessoas, aí vale esta propriedade do amor. Ele nos fortifica, nos capacita a nos defender de ataques de outras pessoas, agressões ligadas ao relacionamento humano. E isso é de extremo valor, essa capacidade que o amor pode lhe dar de se defender de agressões vindas de nossos semelhantes, nossos inimigos, né? Nem sempre. Amigos atacam também, parentes atacam também, esposas atacam os maridos atacam as esposas. Eu não estou falando aqui em agressão física, dessas que vai bater na delegacia, não. É daqueles ataques que eu já falei. Ataques psicológicos, que humilham, que machucam, que fazem doer na alma. E é uma pena que nós não valorizamos, parece, suficientemente essa característica extremamente poderosa do amor, de nos fortificar, nos dar músculos pessoais para suportar esses ataques, porque eles virão, como disse, até da pessoa mais chegada a você, que você pode imaginar, virão. Fica imaginando um camelô oferecendo um elixir que garante poder para não se abalar com calúnias, com mentiras. Você já pensou o tamanho da fila? Quer dizer que se você beber aqui meio vidro desse líquido aqui, todo dia, você não vai se abalar mais com calúnias. Você vai suportar as calúnias, as agressões morais, as mentiras contra você, os enganos que você é vítima, os maus comentários sobre você. Você não vai mais sofrer com isto. Quanto é esse vidrinho aí? Aceita um carro? Irmãos, nós temos esse elixir ao nosso alcance, oferecido por Deus, pelo Espírito Santo, o amor. Quando a gente conhece alguém, e existem pessoas que não se abalam muito, com grandes ataques que sofreram, suportam, e a gente gosta de dizer, mas é forte esse irmão, que coisa, que irmã impressionante, tudo que ela sofreu, de tudo que ela foi alvo, de todo tipo de invenções, de mentiras e tudo mais, e ela consegue ainda dizer palavras até positivas de quem falou mal contra ela, e continua com a vida dela, continua servindo a Cristo. É impressionante, como é forte. O que fez essa irmã ser tão forte? O que fez esse irmão ser tão forte? O elixir que o Espírito Santo lhe dá, lhe oferece lhe dar, não é lhe dar, não é que ele lhe dá automaticamente, não. Você se converteu, toma um elixir desse, e agora está o resto da vida fortificado contra qualquer tipo de veneno, não de cobra, mas de pessoas, que são muito mais perigosos do que os das cobras. Agora estou forte, porque eu sou crente em Jesus Cristo. Não é assim. A conversão está ali, real, para alguém que de fato
tornou-se um crente em Jesus Cristo. Mas o crescimento espiritual é outra coisa, que é o fruto do Espírito. Os dons espirituais são outra coisa, ligados com o crescimento do crente. É por isso que alguém pode ser um crente com a alma regenerada e ser zerado em serviço, em capacitação para servir, fraquíssimo no uso do fruto do Espírito, no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, embora o nosso foco aqui seja dons do Espírito. E o amor é um dom, conforme já falei, e estou então explorando o aspecto de dom, embora seja um fruto também. O que eu quero dizer é que não é automático que você se torna forte para aguentar essas coisas. E o amor é como uma armadura que nos reveste contra essas coisas se você realmente se fortificar. E não são apenas ataques rápidos e ocasionais, não apenas de ataques rápidos e ocasionais que o amor pode nos ajudar a suportar, mas também as duradouras, sofrimentos longos que exijam grande capacidade de perdão, de paciência, de suportar desaforo, desrespeito, traição e muitas outras agressões que chegam a nós e que demandam tempo para se absorver isso e, de alguma forma, suportar. É muito importante o amor para esses longos períodos de sofrimento, pois o amor supre tudo isto, pelo menos até certo ponto. Temos limites, todos nós temos limites. E há circunstâncias em que um crente diz: eu não aguento mais isso aqui. Entendo, respeito, é fato. Aqui não dá mais um relacionamento, uma coisa assim, ou um certo atividade que tem em algum lugar, alguma coisa, uma relação até com um filho, ou com um marido, ou uma esposa. Há situações gravíssimas de relacionamentos, eu sei disto, né, e que há limites em que chega o pai, então você não tem amor, porque não seria justo dizer isso, mas nós somos limitados, e o próprio Espírito Santo não vai nos conceder de uma maneira ilimitada como concedeu a Jesus Cristo, que é dito que ele recebeu o Espírito Santo sem medida. O único ser humano do qual a Bíblia diz isso, que ele recebeu do Espírito Santo sem medida. Nós temos medidas para receber do Espírito Santo. Vai ter um ponto em que pode chegar a esse limite de suporte. Mas vamos alargar, ou tentar alargar o nosso limite. Você tem um limite, eu tenho um limite, não tenho o seu limite. Mas não vamos dizer, nos conformar no sentido de dizer, é o meu limite e acabou-se. Não, ele pode ser elástico, pode aumentar, pode, dependendo, porque é um trabalho do Espírito Santo, se ele quiser e você, de alguma maneira, agradá-lo e ele quiser fazer isso. Aqui está o amor, então. Encerro aqui as 19 pregações sobre o amor. E, claro, vou continuar com a série de dons do Espírito, né? Que são muitos. Eu vou comentar de um por um, não de uma maneira tão longa, né? Alguns vão ser uma pregação só, às vezes acho que até 2 numa pregação só, porque em alguns dons a gente não sabe nem o que significa direito, né? Não há muita explicação. O amor é ultra detalhado, conforme nós vimos, a explicação e o ensino sobre amor.
Por isso mesmo é que eu tenho esperança de que esse conhecimento que nós vamos adquirindo mais e mais sobre o amor, ele realmente tenha o efeito de nos fazer crescer espiritualmente e, uma vez crescendo em Cristo, melhorar a nossa qualidade de vida, que eu falei semana passada, inclusive. A gente pensa sempre em qualidade de vida no nosso viver diário, como é que o corpo está, as dores, a folga financeira e coisas desse tipo, lugar onde mora, e poder se alimentar, qualidade de vida, menor número de doenças que puder, tudo bem, mas isso ofusca, às vezes, a busca do cidadão moderno, incluindo o crente, ofusca um outro tipo de qualidade de vida que deveria ser buscado, muito mais do que a qualidade de vida na terra, que também deve, sem dúvida, nós somos da terra, estamos aqui, mas há um tipo de qualidade de vida a ser perseguido por nós, desejado intensamente, muito mais intensamente do que a qualidade de vida na terra e de fazer as suas musculações, os seus alongamentos e as suas academias, de madrugada, muitas vezes, no fim do expediente, cansado, muitas vezes, num esforço enorme, enorme, para ter o quê? Uma boa qualidade de vida. Aonde? Na terra. E muitas vezes a gente ouve falar, soube, fulano morreu. Morreu? Morreu. Mas ele corria, rapaz. Ele fez um check-up um mês atrás, todo perfeito, não fumava um cigarro, não bebia nada, todo inteirão. E aí, teve um infarte. E tinha feito um eletrocardiograma um mês atrás. Acabou. Então, é muito esforço para uma coisa que é muito efêmero. Não que não devemos ter atenção. Repito, estou falando da intensidade. E essas coisas nos roubam. Claro, o tempo físico, o relógio é o mesmo, o tempo que você está acordado é o mesmo. Todo dia é o mesmo, não adianta, você não vai esticar, não. Alguns tentam. Sabe uma coisa? O meu organismo precisa de 8 horas por dia para dormir. Por agora só vou dormir 6. Só o gênio. Vai dormir às 6. Se o seu organismo precisa de 8. Agora, se o seu organismo aguenta 6, você está com 8, para ficar bem relaxadão, até que vai. Tem gente que aguenta com 4 horas de dormir, raríssimo, mas tem. É o máximo que eu já vi nas minhas leituras, que alguém aguenta de pouco tempo de dormir, é 4 horas por noite. E geralmente é de 8 a 4. Tem alguns que é 9, né? Outros são 10, mas já começa a estar noutra área. Mas o que eu quero dizer é que cada um tem o seu suporte de aguentar e de necessidade da noite de sono. E os médicos estão aí dizendo cada vez mais, você não pode imaginar a importância do sono para quem precisa daquele sono. Seu organismo se contenta com 6 e o seu com 8, ok, mas respeite as 6, o de 6, e respeite as 8, os de 8. Não sacrifique por nada. Muitos sacrificam pelo dinheiro, para trabalhar mais e ganhar mais dinheiro, outros pela saúde, e por aí vai. Mas é uma grande tolice, sacrificar hora de sono por causa de qualidade, por causa de outras coisas, tudo pensando na qualidade de vida que muitas vezes se resume a poder financeiro, de ter coisa e tudo mais. Tudo invertido. Tudo invertido. Se você vai sacrificar qualidade, quer dizer, hora de sono, que nem deveria, mas se vai, é para as coisas espirituais. Você já marcou 4h30 no seu despertador para acordar, ou 5, para estudar a Bíblia, para ler livros de teologia, ou de doutrinas, ou esquece a teologia? Não sou teólogo, teologia não é para teólogo, esquece a teologia.
Livros evangélicos, bons, bons. Já acordou 5 horas da manhã para crescer espiritualmente e aumentar a sua qualidade de vida espiritual aqui? Já, pastor, já fiz isso. Meus parabéns. E continue fazendo, se não está sacrificando demais o seu tempo de dormir, porque se está, não faça. Martinho Lutero quase morre de tanto jejum, de tanto sacrificar esse tipo de necessidade que o organismo dele e a mente dele precisava, que a mente precisa de sono, e ele achando que a salvação, ou o contato com Deus, ou a aceitação da Deus aceitá-lo, a aceitação dele por Deus, que passava por esses esforços enormes, físicos, até mentais e tudo, e ficou profundamente perturbado, foi um horror para o pobre do Lutero, até que descobriu que não tinha nada a ver com isso, que era pela fé, a salvação, aí o resto é a história, e vocês sabem. Então, nem as coisas espirituais, como rotina, justifica cancelar o que o seu organismo precisa. Volte então ao ponto. O seu tempo acordado é o mesmo. O mesmo. Você que vai dizer como vai gerenciar esse tempo. É você que escolhe. Com as mesmas quantidades de horas, você pode dar mais ênfase para as coisas espirituais, as coisas do alto, e menos para as coisas de baixo, 60%, 40%, 70%, 30%, é com você. Mas, via de regra, o crente tem isto em desequilíbrio. Muitas vezes está em desequilíbrio. Muito má atenção para as coisas daqui de baixo e muito menos para as coisas que são do alto. E a Bíblia berrando, gritando, dizendo exatamente o contrário. É impressionante isso. Então, eu quero encerrar essa parte do amor. A grande lição que eu, pessoalmente, tiro para mim, quando eu penso assim, escrevi um livro sobre o amor, obviamente, grande parte do que eu disse aqui está baseado naquele livro, que foi baseado em outras pregações, uma coisa alimenta a outra. Mas o que mais me impressiona quando eu preciso mergulhar nessa questão do amor é a tremenda capacidade do poder que o amor tem em melhorar as nossas vidas. Melhorar as nossas vidas. Tudo que foi dito aqui, se pode juntar, se for resumir bem, ou não vou dizer resumir, mas tentar encontrar o ponto em comum, vai ser este, benefícios que o amor traz para o crente que o tem generosamente dado pelo Espírito Santo. O bem que ele faz. Ele melhora muito a nossa capacidade de tudo. A nossa vida fica muito mais satisfeita, mais alegre, mais aquela alegria também fruto do Espírito, mais feliz, ou menos infeliz, eu não sei como dizer exatamente isso, né? Mas a felicidade aqui é uma coisa muito precária e muito mal compreendida também, que é outro assunto. Se eu começar aqui, eu vou muito longe, eu vou parar, mas felicidade é uma coisa muito importante, a gente entender isto, eu sou feliz, totalmente feliz? Essa é uma pergunta muito, muito curiosa. Seja como for, a sua resposta, se você é, se não é, se você está entendendo o que é felicidade, se você quer definir o que é felicidade antes de responder essa pergunta, tudo ok. Mas seja qual for o seu critério, o seu método, eu posso lhe garantir que o amor vai aumentar este grau de felicidade que você tem nesta terra. Vamos orar.
Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender o poder que o amor, que o teu Espírito oferece gratuitamente, não como um elixir mágico, e nem mais que esses elixires são por aí, mas são falsos, enganosos, mas o teu Espírito nos oferece um poder do alto, genuíno, verdadeiro, inexplicável até por nós, nossa pequena mente humana, mas seja como for, está oferecido aí o amor para o crente, receber do alto. Que nós tenhamos a sabedoria, o bom senso, a prudência, a coragem, tudo que for necessário para te darmos motivo para nos encher mais desse amor maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.